Bom dia, boa tarde, boa noite. Ativei o modo YouTuber. O importante é que vão começar nossas videoaulas, pessoal. Então, ó, que saudade que eu tava disso aqui. Caderno de filosofia em cima da mesa. É sério, caderno de filosofia em cima da mesa. Vai lá pegar. Queridos e queridas do primeiro ano do ensino médio, saudade de vocês, gente. Espero que vocês sejam bem. Vamos começar nossas videoaulas de filosofia do ponto que a gente parou na sala de aula. A última matéria que a gente viu por completo foi a teoria do Parmênides, né? O Parmênides, aquele filósofo da Grécia Antiga, que estava estudando ontologia. Lembra? Volta lá no seu caderno. Lembra? Falei, caderno de história. Ups, caderno de história. Professor louco. Caderno de filosofia em cima da mesa. Lembra? Vai lá ver o que é ontologia. Tá bom, vou falar pra vocês. Ontologia, onto, vem do grego, significa ser. Logia vem do grego também, significa estudo, ou seja, ontologia, o estudo do ser. Mas esse ser não é o ser humano, não é um estudo biológico, é o ser no sentido da existência. Então a última matéria que nós vimos foi a matéria do Parmênides, a ontologia do Parmênides, ou seja, o estudo do Parmênides, aquele grego antigo, sobre a existência. O que nós vamos fazer agora? Continuar vendo ontologia, só que de outro autor, o Heráclito. O Heráclito de Éfeso, cidade que ele nasceu, que ele escreveu, que ele morreu, enfim, era assim que ele era conhecido, Heráclito de Éfeso. O Heráclito, ele vai fazer também um estudo ontológico, ele também vai estudar a existência. Só que o Heráclito, ele meio que olha para a teoria do Parmênides e faz... que grande Nutella! Nada a ver isso aí do Parmênides. Ou seja, a teoria do Heráclito é o oposto da teoria do Parmênides. Portanto, volta lá e vê como é que é a teoria do Parmênides. O movimento é uma ilusão, a existência é eterna e tudo mais. Tudo isso para o Heráclito é uma eterna bobagem. O Heráclito ele vai basear a ontologia dele, a filosofia dele, no movimento. Aquilo que o Parmênides diz que é uma ilusão, o movimento, e aí lembrem, sempre que eu estiver falando de movimento, tanto no Parmênides quanto no Heráclito, hoje eu estou falando de não apenas o movimento, mas a mudança, certo? A ideia de movimento por completo. O que o movimento causa? Mudança. O Heráclito vai olhar para aquela ideia do Parmênides de que a mudança é uma ilusão dos cinco sentidos e falar: que? Nada a ver, velho. A mudança é a própria existência. Então a ontologia do Heráclito está baseada na mudança. O Heráclito, ele é o filósofo da mudança. Tanto é que uma das frases mais conhecidas do Heráclito é que a vida, a existência, ontologia, é o eterno devir. Devir significa aquilo que virá. Né? Ou seja, nós vivemos num eterno devir, numa eterna roda daquilo que irá vir, daquilo que irá ser. Nada é, como o Parmênides dizia, o ser é. Lembra que o Parmênides dizia isso? O Heráclito vai dizer: não, está tudo no eterno devir. Portanto, o ser, a existência está sendo. O Heráclito ele vai basear todo o seu estudo ontológico na mudança. Certo? E aí vamos ver então como que o Heráclito vai desenvolver esse estudo. Para entender bem a teoria do Heráclito, pessoal, a gente pode usar um recurso, que é o recurso que o próprio Heráclito utilizou. O Heráclito vai dizer que tudo veio do fogo. Que? Tudo veio do fogo. Depois de muitos, milhares de anos, né? O Heráclito está em 600 a.C., mais até para trás do que 600 a.C., né? Nós, hoje em dia, dissemos, né, que a gente diz, né, dificuldade de português, a gente diz que a explicação mais cabível, a explicação que a ciência dá melhor para a existência, porque hoje em dia, lembram disso na outra aula também, quem estuda mais a existência, da onde as coisas vieram e tudo mais, é a ciência. Né? Então, a ciência deu, por exemplo, a origem do nosso planeta, e, portanto, a nossa origem, numa explosão, o chamado Big Bang. O que é uma explosão? É o fogo. Certo? O Heráclito, lá na Grécia Antiga, já dá essa ideia de que o fogo é o princípio da existência. Então, vamos voltar aqui. Para entender melhor a teoria do Heráclito, a gente pode usar o fogo como um recurso. Como assim fogo como um recurso? O Heráclito vai dizer: tudo vem do fogo.
né? Esses filósofos que estão fazendo ontologia lá na Grécia Antiga, que estão estudando a existência, todos eles têm um palpite, né? Todos eles dizem de onde vêm as coisas. Alguns dizem que vem da água. O Parmênides, por exemplo, diz que não vem de lugar nenhum, sempre esteve aí, né? Que foi o filósofo que a gente viu antes. O Heráclito vai dizer, tudo vem do fogo. A existência, ela pode ser representada como uma filha do fogo. Por quê? Porque o Heráclito, ele quer mostrar o seguinte: assim como o fogo só existe se movimentando, nós também, e tudo também. Tudo só existe pelo movimento, né? O Heráclito, ele quer pegar o fogo, ele mostra o fogo como uma representação da sua compreensão sobre ontologia. E aí ele vai dizer que tudo vem do fogo nesse sentido. No sentido em que, se a existência é a mudança, o fogo é o que melhor representa isso. Porque o fogo só existe se movimentando, né? Vou tentar colocar uma chaminha de fogo na edição. Talvez eu não consiga, porque minhas habilidades de edição são meio baixas. Mas enfim, o que interessa pra gente agora, até esse momento da aula, é Heráclito, assim como Parmênides, vai estudar ontologia. Ontologia é o estudo da existência. A existência para o Heráclito está baseada na mudança. Se ela está baseada na mudança, o Heráclito utiliza o fogo como representação da existência. Ele vai utilizar o fogo como um recurso para mostrar o que para ele é a existência. Se para ele a existência é a mudança, o fogo representa muito isso, porque o fogo se movimenta a todo momento, né? O Heráclito vai dizer que, além da mudança, a existência é o eterno conflito entre opostos. E aí o fogo também nos serve, mais uma vez. Por quê? Porque o fogo é justamente isso. Enquanto ele existe se movimentando, assim como tudo se existe se movimentando, tudo existe mudando, segundo o Heráclito, tudo que entra no fogo acaba sendo destruído por ele. Ele só existe pela destruição de outras coisas, né? No caso de uma fogueira, por exemplo, se a gente pensar, a fogueira só existe enquanto existe lá o graveto, o pauzinho para ela destruir. Quando acabam esses elementos, o fogo para, ele não se movimenta mais e aí ele não existe. Para o Heráclito, a existência é isso. Ela é o eterno movimento, o eterno devir, a eterna mudança. Tudo que existe muda a cada milésimo de segundo. Você, sentadinho aí, vendo esse vídeo, não é a mesma pessoa do minuto 1 do vídeo. Sei lá em que minuto que está, mas você não é a mesma pessoa. Você vai dizer, o senhor tá louco? Claro que eu sou. Não! Células do seu corpo já morreram. Você talvez já passou a mão na sua cara e aí tirou alguma sujeira. Você não é. Você está mudando, está se movimentando. E aí você vai falar assim, professor, mas a parede que eu estou olhando, ela não muda. Muda. Você só não percebe a mudança dela a todo momento, mas ela muda. Se daqui 100 anos você voltar e for olhar essa parede, ela talvez esteja embolorada, talvez ela esteja ruindo. Tudo muda, tudo. Não é que tudo se movimenta no sentido que tudo anda. Tudo se movimenta no sentido em que tudo muda. Para o Heráclito, essa é a chave para compreender a existência. E é por isso que ele usa o fogo. Porque o fogo se movimenta toda hora. E, além de que a chave da existência, para compreender a existência, é o fogo, por ele se movimentar a todo momento, a gente tem que compreender que a chave da existência, além de ser a mudança, ela é o eterno conflito entre opostos, porque a mudança leva à morte e à vida, o dia e a noite, o claro e o escuro, o velho e o novo. Tá vendo? Opostos, que cada hora se movimentam e geram uma coisa nova. Ou seja, se para o Parmênides está tudo parado, para o Heráclito está tudo se movimentando a todo momento. Certo? Para o Heráclito a mudança é a chave da existência. Como eu já falei umas 80 vezes no vídeo de hoje, mas isso é muito importante. Então, para o Heráclito, o eterno devir, o ser está sendo importantíssimo, né? Para o Parmênides, o ser é. Se para o Heráclito a mudança é a chave de tudo, o ser está sendo. Ele não é nada. Toda hora ele está se movimentando. Beleza? Ficou claro como que o Heráclito entende a ontologia, a existência, né? Se não ficou, procura as aulas ao vivo, né? Que são quase que plantões de dúvidas. Lá eu também dou aula e respondo as questões de vocês. Façam um relatório sobre a aula de hoje. A aula ao vivo, vocês também podem anotar e fazer o relatório de vocês, mas
faça um relatório tanto pela aula ao vivo, como por essa aula. Você pode voltar, ver o que aconteceu, pegar as informações que eu passei aqui embaixo no vídeo, em diversos momentos, mas o resumo da aula, tá? Pela última vez, para você que chegou até aqui. O Heráclito vai estudar a existência, vai estudar a ontologia. Para ele, a existência, ela é movimento, ela é mudança, né? Tudo que existe se movimenta. O que não se movimenta, o que não muda, não existe, né? O Heráclito é um filósofo mais fácil da gente compreender, porque a teoria dele é mais visível, né? A gente consegue perceber que tudo muda, né? E aí ele vai dizer que a existência é a mudança, o eterno devir, o ser está sendo. Para representar a sua teoria, o Heráclito vai usar o fogo, que só existe se movimentando. Esse é perceptível, né? Não tem como parar o fogo. Se paralisar o fogo, ele deixou de existir. Então, o fogo é a representação da existência, porque ele só existe se movimentando, e ele só existe porque ele vai matando as outras coisas, né? A vida do fogo depende da morte do graveto, da morte da madeira que o alimenta, da morte do gás que o alimenta, certo? Coisa importantíssima, porque filosofia tem que servir para a sua vida também, né? Aquilo que eu sempre falo. Não é coaching, mas ajuda para a sua vida também. Pessoal, entender que tudo muda nos faz sofrer muito menos. Se a gente conseguir compreender a existência da forma como Heráclito propôs, em que tudo muda, só que compreender de fato, nós iríamos sofrer muito menos, né? Grande parte dos nossos sofrimentos vem da nossa vontade de que as coisas estejam paralisadas, né? De que aquela pessoa dure eternamente. O sofrimento da morte, por exemplo, é um sofrimento que vem desse desejo que nós temos de que a mudança não aconteça. Só que nós temos que compreender que a mudança é a própria existência, certo? A pessoa deixou de te amar, oh meu Deus, é triste, é doloroso, sim, mas é a mudança, é a própria existência. É compreender que o ser está sendo, que as coisas estão sendo, não que elas são. Então é o seguinte, todo mundo critica o Parmênides, né? Ai, que doidão, o Parmênides fala que as coisas estão paradas, não sei o quê. Mas o nosso desejo de que as coisas estejam paradas é muito forte. Se a gente entendesse um pouquinho, se a gente compreendesse, levasse o Heráclito mais para a nossa vida, a gente sofreria muito menos. Porque a mudança é um dos principais fatores que nos fazem sofrer. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, que a gente vai ver outro filósofo, esse famosão, o Sócrates. Beleza? Tchau, gente. Beijos, se cuidem.